Muito obrigado pelas excelentes palestras, tá? Antes eu queria pedir desculpas que eu vou ficar com o celular na mão, porque eu tenho que ficar recebendo aqui as perguntas. E, na verdade, também eu vou pedir para o ChatGPT gerar algumas outras, só para engrossar aqui o caldo. Tá? Tem chegado algumas perguntas, sim, mas antes, queria aproveitar que a gente aqui tem um grupo bastante heterogêneo. Acho que é um dos painéis que juntou, né, talvez uma maior variedade, né, de especialistas. A gente está falando de software, a gente está falando de descarte, de reciclagem, a gente está falando de criação de cidades inteligentes, falando de energia solar e hidrogênio, assim, são muitas coisas. Mas eu só queria perguntar para o Hugo se o Hugo acha que se eu sou agora a pessoa mais inteligente desse painel. Tá? Porque eu tenho um celular na mão, um relógio no meu pulso, eu tenho um sensor de glicose no meu braço, eu sou diabético e uma bomba de insulina. Então, juntando tudo, eu acho que o meu nível de inteligência aumentou um pouquinho, né? Infeliz, mas muito inteligente. Né? Mas, assim, se você não fosse tão inteligente, eu ia embora. Porque se eu for o cara mais inteligente, eu não fico. Então... Aí eu deixo assim, a primeira pergunta que eu faço para vocês é, considerando, então, essa variedade de assuntos que a gente discutiu hoje, e essa pergunta para abrir é para todos, assim, como é que vocês acham que a gente pode juntar tudo isso? Do software ao descarte, né, para a construção das cidades e ainda as células solares e a economia trocando aparelho de ar-condicionado. É muita coisa. Será que a gente consegue combinar isso de uma forma inteligente? Pode falar? Para todos, quem quiser. Bom, eu acho que a PUC é uma excelente plataforma para isso, né? Existem tantas faculdades aqui dentro, né? Tem tantas matérias que pode realmente consolidar esse sistema para criar um sistema para o futuro. Né? Eu acho que uma coisa interessante, né, que a Fabienne falou, que é essa questão de, às vezes, a minha solução está em outro lugar e eu não estou vendo algum problema que eu estou causando. Acho que uma coisa que eu aprendi trabalhando com sustentabilidade é isso, né? As coisas são tão interdependentes e conectadas que vem muito aquela imagem do dominó, né? Você mexe uma pecinha, ele para o bem, para o mal, e aí você não sabe necessariamente onde vai parar. Então, acho que né, essa ideia da cidade-laboratório, de uma coisa estar conectada com a outra, para mim, casa com essa imagem do dominó. Falei. Eu concordo, né? Eu corroboro um pouco com isso, com essa integração, né? Uma plataforma, um ambiente PUC é perfeito para isso, mas a gente precisa das diversas áreas de conhecimento juntos, verdadeiramente juntos, não é cada um dando pitaco aqui e ali, mas sentar juntos para pensar juntos, e aí tudo fica mais possível, mais viável. Então, continuo falando, sem a integração verdadeira, um engajamento verdadeiro, fica difícil, mas a gente conseguindo isso, eu acho que tudo é possível, né? Pois é, então vamos partir desse pensamento positivo, né? Adoro pensamento positivo. Depois de 200 anos de universidade, eu não vejo a universidade como um lugar de integração de coisa alguma. São departamentos que pensam da sua maneira, publicam da sua maneira, e se você publicar uma coisa no outro, você vai cair em interdisciplinaridade, que é a pior coisa do mundo na universidade. Eu acho que tem que ter política pública. Se não tiver política pública, né, não vai para frente. Por outro lado, o que a universidade tem de interessante, né, pegando essa carona com esse filme que ganhou o Oscar de Tudo ao Mesmo Tempo e Todos, é que na universidade rola tudo, né? Não tem como. Né? Então, assim, sem dúvida, é um ecossistema que pode ser usado para isso, mas tem que ter política pública. Tem que ter. Sem política pública, não vai. Por exemplo, falou do lixo. Cara, lixo vai virar patrimônio no futuro. Entendeu? Cara, lixo é energia pura. Né? O chinês botava lá as latrinas para o cara passando, pegava o que sobrava, os resíduos, botava no campo para fertilizar. Quer dizer, isso aí 1000 anos atrás. E o Brasil não tem sanitarismo, não tem, né, não tem água chegando, não tem água saindo. Então, se não tiver política pública, tal. Por outro lado, como o nosso colega alemão falou, que eficiência é com o alemão, né? Então tá no lugar certo. Cara, quando você troca a lâmpada comum pela lâmpada LED, mudou tudo já, né? Para você ter uma ideia, quando eu era diretor, fui trocar, aí falaram para não trocar, mas eu troquei. Mas isso é só um detalhe. Vamos em frente. Posso dar um... Eu tenho dificuldades quando
quando escuto sempre esse argumento, falta política pública, falta regulamentação. A gente trabalha muito com transição energética, né? Falta como a gente consegue criar uma economia de hidrogênio aqui no Brasil. A primeira coisa, quando a gente pergunta isso para o empresário até a pessoa comum, falta regulamentação, falta política pública. Mas eu acredito que daqui a 5 ou 10 anos, se a gente faz a mesma pergunta, a gente vai ouvir a mesma resposta. Falta política pública, falta regulamentação. A gente ouviu falar também, não sei quem falou, sobre inovação. Talvez, acho que você mesmo falou sobre inovação. Uma startup espera até sair uma política pública? Uma startup, ela está aí para empreender, para provocar. E quando ela provoca e a coisa vira, o produto dele vira um sucesso, e aí sim a política pública entra e começa, digamos, normalizar, começa a trabalhar nisso. Então, o grande, eu acho que para mim é uma entrave que a gente tem quando a gente sempre fala sobre falta política pública. Porque eu acho que o empreendedor, eu falo, uma empresa ou alguém que quer fazer, ele faz porque ele acredita na ideia. E ele não faz, ou ele não fica lá esperando até ele consegue convencer algum político ou chega a algum partido que faz isso para ele. Desculpa, eu sou muito provocante, mas eu acho que isso vou pegar a réplica, adorei. Primeiro, o cara vem do país mais regulado do mundo falar que não tem regulação. Não tem lugar mais regulado do que a Alemanha, né? E segundo, uma startup que foi seu exemplo, ele vai pegar um ladrilhinho desse tamanho e o mediador colocou foi como é que junta isso tudo. Então não vai ser uma startup que vai juntar isso tudo, né? E o seu país é um país de políticas públicas fortíssimas. É isso? O seu país é que faz a gente poder ir na Espanha e ter carreteiras, em Portugal ter carreteiras, e depois eles votam para que tenha esse fio no Parlamento Europeu. Quer dizer, é política pública. É assim que funciona, né? Eu acho que a outra coisa é startup. Temos que favorecer as startups. Isso também é uma política, né? Quer dizer, Fabienne, ela trouxe a coisa que não é só boa vontade, tem que ter, né? As pessoas têm que estar engajadas, tem que ter sustentabilidade nesse sentido. Então, eu vou ficar à vontade com a sua provocação e vou falar que tem que ter política pública. E eu vou acrescentar que tem que ter comportamento. Claro. Né? Então... Eu posso falar da startup, como uma startup, né? Como também, E é verdade, sim, a gente pode começar, né? E pode começar um movimento, mas a hora que tem uma política pública... E o Brasil é um país que tem a lei que pega, a lei que não pega, tá? Mas aí a escala vem quando tem uma regulação, sim, quando tem uma fiscalização. Então, acho que a startup ou o setor privado pode, sim, dar o start e começar, mas essa questão, né, do papel do Estado regular, isso impulsiona muito, né? Isso é uma coisa que, com resíduo, a gente vê na pele, porque tem, né, o Estado que todo mundo cumpre a legislação e o Estado que ninguém cumpre. A mesma empresa cumpre em um e não no outro, por exemplo. Então, agora pegar uma pergunta do público. Vemos hoje megacidades que dependem da exaustão de recursos naturais. Essas cidades têm um crescimento constante. Como é que vocês veem o futuro disso, na criação também de um mundo sustentável, considerando as questões de transição energética? E isso me lembra um artigo que eu li sobre uma empresa que no Kickstarter estava desenvolvendo um serviço de aluguel de bicicletas, onde você comprava a bicicleta com eles e alugava a bateria. Você usava as baterias e aí tinha estações de recarga, coloca a bateria numa gaveta, pegava uma carregada, colocava, beleza. À medida que a vida útil ia terminando, essas baterias eram doadas para grandes empresas para usar como baterias de sistemas de backup. Num segundo nível ali de degradação, essas baterias eram exportadas para países em desenvolvimento para fornecer energia elétrica para que esses países pudessem... Para ajudar esses países. Ajudar esses sempre países. Ajudando. Exatamente. E a ajuda terminava aí. O que esses países fazem com essas Ah, baterias, né? Então, acho que é uma questão também interessante, né? Essas cidades crescendo, essas tecnologias dependem de recursos também naturais que não são também fáceis de encontrar, né? Como é que vocês enxergam isso? Cara, eu fico no sanitarismo de novo, cara. Assim, pensa no Brasil, cara. Tem que ter, né, recursos sanitários, cara.
Então, assim, uma cidade grande vai ter mais potencial. Eu não vejo um problema tão grande na cidade grande. Até covardia falar que eu sou um neo-rural, né? Eu saí da cidade grande. Mas a cidade grande é potencialmente muito forte. Aí eu fiquei pensando, quanta gente ia perder emprego, ou perder sustento se a gente avançasse demais no From the Cradle to the Grave, né, que você trouxe. 800 mil pessoas, pelo menos. Quanto? 800 mil. Ah, lá, cara. Então, você vê, se pensar a coisa coletivamente, né, botando o ser humano na jogada e não só a tecnologia, cara, a cidade grande é o melhor lugar que tem para botar todo mundo para funcionar, né, para ficar mais sustentável também. Né? Bom, o Hugo já respondeu outra pergunta aqui, né? Estava perguntando se o futuro da cidade será coletivo, né? Não tem como, não tem outro. Tem uma aqui ainda interessante sobre a questão do descarte, que fala mais do comportamento humano. Né? A gente vê que existe... Por que eu perdi a pergunta? Está aqui. A gente vive numa sociedade muito fluida, onde existe muito descarte, as pessoas não se preocupam muito com o destino disso. Né? Então, tem também uma questão cultural. Né? Como é que a gente pode trabalhar também essa percepção, né, da sociedade para que ela perceba a importância da reciclagem e desses produtos? Eu acho que a informação, consciência é isso. E o pensamento do coletivo. Acho que coletivo realmente, né, de você entender que é isso, não acaba em mim, né, o que ficou invisível para mim, porque acho que o lixo tem esse problema, ficou invisível. A coleta no Brasil funciona, né? Então sai da tua frente. Mas para onde vai parar e o que vai acontecer, o que vai impactar? E aí acho que isso que você falou da eficiência serve muito para o resíduo e para o consumo. Pay-per-use. E eu posso não consumir, não adquirir, ou eu posso escolher o quê, né? Então, e se eu entender qual embalagem tem mais impacto ou não, então, por exemplo, naqueles totens, né, que eu até mostrei lá da Finlândia, você tem que passar o seu cartão individual antes de colocar o resíduo. Então, ele está sendo rastreado, software, tudo que você pôs certo, errado, quanto... A gente teve uma experiência de totem aqui na universidade, cara, que precisava de uma pessoa te explicando o que botar, não botar, aí acabou. Mas a hora que vira isso mais amigável, só que, por exemplo, tem um totem lá que é do plástico flexível, que vai para incineração, porque não tem, né, como reciclar. Então, a hora que você passa o teu cartão, vai para o teu débito na conta, porque você paga aquela incineração. Então, você, sabendo disso, sabe que essa embalagem eu não pago, porque ela tem um destino circular, essa embalagem eu pago porque ela vai ser incinerada. Então, você começa a entender aonde vão as coisas, por que não sei o quê, no bolso, no hábito, e aí você pode escolher comprar essa embalagem de novo ou não. Né? Então, acho que entra num outro ciclo e que as pessoas começam a se importar mais com tudo, né? Com a vida, né? Animais, meio ambiente, com as outras pessoas, acho que... Essa consciência, né, ela vem muito isso. Primeiro vem o benefício do bolso, né? A multa ou o benefício, mas essa questão da educação mesmo, de levar a informação, ela é fundamental. Inclusive, numa pesquisa que a gente fez recente em Copacabana, já dentro dessa metodologia, foi uma coisa interessante que as pessoas pediram, em pergunta aberta, o que vocês estão sentindo falta mais aqui, né? Qual é a dor do seu bairro? Educação cívica. Então, assim, essa consciência do todo, a consciência com o coletivo, ela está começando a ser demandada pelas próprias pessoas. Mas, evidente, eu concordo com vocês, essa consciência, na hora que chega em você mesmo, tem que ter alguns estímulos que multa ou benefícios acabam sendo muito eficazes, ainda mais depois de uma certa faixa etária. Né? Eu vou até contrariar minha própria fala do Que anterior isso, parceiro? Mas trazendo um pouco quando a gente olha para essas coisas, como a gente consegue regular uma cidade grande, crescente e tudo, mas eu acho que a gente precisa ter uma coisa na mente. It's all about money, always. E a gente precisa ter a consciência que lixo, coisas que a gente descarta, é uma fonte de renda, é dinheiro. E ninguém faz hoje as coisas porque eu quero fazer o bem para o mundo. Eu quero fazer porque é uma coisa não é palpável. Um exemplo muito simples.
Nós temos aqui no Brasil, na base de etanol, nós temos um combustível assim, verde, né, que ao longo disso ele tem uma neutralidade de CO2 e tudo isso. Mas pela eficiência hoje, quando a gente pergunta, eu posso perguntar aqui, quem hoje, por causa da eficiência, por causa do bem da natureza, efeito estufa, coloca etanol no seu carro, mesmo no seu carro flex? Assim, vamos dizer, 95% não coloca. Prefere colocar gasolina. E aí por quê? É uma questão do preço. Da eficiência, 30% mais barato, porque o aumento é 30%. Então, a gente precisa estimular, e assim, através, talvez, da política pública, né? Estou falando, avisei, né? Isso aí é uma coisa que realmente que eu vejo. Se a gente consegue fazer, por exemplo, o etanol mais que 30% mais barato do que a gasolina, mais pessoas vão começar a usar etanol. E a mesma coisa acontece com plástico, como você mencionou no seu exemplo, e com outras coisas. Então, a gente precisa olhar e ensinar para, temos o povo em geral, mas para as pessoas, que jogando coisa fora, eu jogo dinheiro fora. Eu jogo literalmente dinheiro fora. Então, quando a gente olha para isso, eu consigo realmente estimular uma economia circular e algumas coisas assim, ajudando para isso. Porque nós temos aqui no Brasil a maior percentual de reciclagem de lata, de alumínio. Porque nós temos os catadores de lata que ficam lá catando latas de alumínio para venda. Então, isso que é uma coisa que a gente precisa pensar para estimular e aí realmente fazer esse mundo mais sustentável. Mas it's all about money. Bom, tinha mais umas 15 perguntas aqui de seres humanos e 912 do ChatGPT, mas por conta dos nossos últimos 3 minutinhos, eu vou pedir então que vocês façam as considerações finais. Acho que a gente pode ir, né, do longe para o perto. Então, se o... Bom, deixa espaço para os outros, porque já acabei de falar. Então, deixa para os outros. Economizando. Então, começamos do perto. Fabiana. Do perto. Bom, já não tem mais muito o que acrescentar, não, né? Depois até de um dia desse. O que eu posso fazer são alguns votos aqui. Muita energia boa para a gente conseguir pensar em soluções concretas, realizáveis, alcançáveis, e muita paciência também, e maturidade e inteligência para conseguir ter a visão de que certas soluções a gente vai conseguir plantar a semente, provavelmente a gente não vai ver a solução, quando a gente vai estar falando de educação, por exemplo. Então, a gente tem que fazer um mix da urgência com o longo prazo, mas, de fato, ter uma direção. Falo que cidades inteligentes não é um fim, é uma direção, é um mindset, é uma cultura, onde tecnologia é a ferramenta, e onde a gente quer chegar é no bem-estar. Então, nesse todo, é isso que eu desejo, é uma energia das melhores aí para a gente conseguir trilhar. Eu queria agradecer o convite. Acho que é muito enriquecedor estar aqui, dá vontade de conhecer mais cada assunto e ficar mapeando aqui. Mas assim, dá uma dor no coração, né? Saber que é verdade quando fala It's all about money, assim, eu gostaria de pensar que, né, novas economias é uma realidade aí que pode acontecer, mas acho que uma coisa muito poderosa, né, quando a gente tem, acho que eu sinto falta disso aqui nas cidades e, né, no país, mas na cidade seria mais fácil, que é isso, é ter uma visão, uma missão que, né, você põe uma mira lá na frente e fala, é isso que a gente vai ser, é isso que a gente vai chegar. Mesmo que se depois, no meio do caminho, muda de rumo, vai tentando, vai experimentando, mas acho que o poder, né, de ter essa tangibilização de é isso que a gente vai virar. Né? Então, sei lá, uma cidade tudo com hidrogênio, uma cidade assim, com que o verde... Então, acho que isso é muito mobilizador e sente falta, porque a gente está sempre esperando alguém fazer, né? Alguém vir com a varinha mágica, né? Aquela coisa meio
Então, eu acho que esse seria o meu desejo, assim, para que esse futuro, né, que a gente consiga, né, ter uma meta e visualizar ele. Eu acho que o lado tecnológico é o que a gente tem que se preocupar menos, porque isso está andando numa velocidade assim impressionante. Eu vou na direção que a Fabienne toca, que é a relação humana, né? Sendo um neo-rural, é muito fácil de você entender um monte de coisa, porque a água vem do teu vizinho, passa por você e vai para o outro, né? Que seria tão legal que as fábricas que usam água, a saída da água fosse antes da entrada dela. Então, assim, quando você traz para cá, você está num prédio, participa do condomínio. É chato pra cacete, né? É na hora do jogo, né? Mas vai na reunião de condomínio, vira membro da... Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Fala no ouvido do outro, conversa com o outro, traz o outro para perto de você, discute a coisa. Não tem outra maneira. Não é uma preocupação tecnológica. É uma preocupação de relacionamento humano mesmo. A gente chegou lá, entendeu? A gente chegou lá. É entre humanos que a solução vem. É pelos humanos que a solução virá. É isso aí. Bom, muito obrigado a todos. Acho que, pelo menos, o meu sonho começa com esse tipo de discussão. Então, eu gosto de ver justamente quando a gente pode justamente ser transdisciplinar nessas conversas. Fechamos, então, o 12º painel. Número bonito também, tá? Agradeço a fala de todos. Vai ter a foto tradicional, né, de fim, de encerramento. Obrigado aos que resistiram bravamente, né, também até aqui.